Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos nossos companheiros aqui, né, Lucinha, que é secretária de Organização, Mulheres e Juventude, e Viola, nosso funcionário do sindicato, e os companheiros aqui da rádio, né, Juliana, Michele, Tito, e assim um bom dia especial a todos os nossos agricultores e agricultoras, principalmente aqueles que são sócios e sócias do sindicato. Nil Júnior, realmente... Viola, realmente assim, é uma emoção diferente, né, que a gente sente, mas também além da emoção a gente se sente assim com uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente olhando assim o início da história, né, do movimento sindical, assim, que era épocas muito difíceis, né, e que pessoas que a gente sabe, né, que lutaram, né, para que esse sindicato hoje estivesse aí existindo, né, já há 50 anos, né, está aí existindo. Então a gente assim fica com essa responsabilidade de saber assim, alguém fundou com tanto sacrifício, né, e graças a Deus hoje a gente está aí com essa responsabilidade de ser a atual presidenta dessa época em que ele está aí fazendo 50 anos. Mas, por outro lado, Nil, traz alegria, né, para a gente saber que ele resistiu, né? A gente sabe que muita gente fez parte dessa história para que ele hoje pudesse estar aí de portas abertas. A gente tem relatos assim de pessoas, né, que passaram pelo sindicato, que chegam no sindicato e dizem assim, vocês hoje reclamam, hoje tem seca, hoje tem tudo, mas hoje é mil maravilha em relação ao tempo, à época em que a gente vivia aqui com esse sindicato para sustentar ele de portas abertas, né? A gente teve época que a gente chegava lá no sindicato e ele estava com as portas amarradas de arame, porque os diretores passavam fome dentro do sindicato, quer dizer, não tinha nem o que comer, quanto mais com que trocar uma porta, né, da instituição. E outros dizem assim, a gente sobreviveu aqui com pão e rapadura, né? Comendo pão com rapadura, porque a gente não tinha dinheiro para comer e tinha que estar aqui no sindicato para poder estar de portas abertas. Outros dizem assim, eleger um jovem, né? O João Alves é o réu dessa história, né? Na época que João foi o presidente do sindicato, ele era jovem, bem jovem mesmo, né? E ele foi eleito e o que eles colocam é que na época elegeram João porque João não tinha família para sustentar, então poderia passar fome, poderia estar aqui, né? O critério para a escolha. O critério é assim, rigoroso, né? Dizer assim, porque eu sou jovem, não tenho família, eu vou ter que ficar aqui, porque os pais de família tinham que dar um duro para sustentar a família, né? Então a gente sabe que é uma causa assim. E João aceitou muito bem, porque aceitou assim a responsabilidade por dizer assim, eu tenho meu pai e tenho minha mãe, e eu não tenho que trabalhar para sustentar a minha família, e realmente o casado tinha que achar o que fazer para sustentar a família, né? Outros dizem assim para a gente que na época em que o sindicato foi fundado, muitas vezes, a gente sabe que foi na época da ditadura, né, que o sindicato foi fundado, épocas muito difíceis, época que ninguém não tinha o direito de se expressar, né, de conversar, e porque era logo taxado que estava se organizando para ser contra os poderosos, né? E a gente escuta diretor, né, dizendo o seguinte, o mais velho, que na época estavam fazendo uma reunião de porta fechada e quando era descoberto que alguém chegava, eles pegavam o texto e ficavam rezando para disfarçar que não estava ali para discutir sobre a questão sindical, né? E a gente sabe que diante de tudo isso, nós temos aí a gratificação de saber que eles também resistiram, porque tiveram um apoio muito grande da igreja, né, através do nosso saudoso bispo Dom Francisco, que a gente agradece muito a Deus por o que ele fez, porque senão a gente poderia hoje estar contando uma história diferente aí dos 50 anos, né? Mas graças a Deus a gente, mesmo nos trancos e barrancos que nós estamos atravessando aí, né, com quase 3 secas, né, consecutivas assim, atrás uma da outra, mas a gente, com a ajuda de Deus e a ajuda dos nossos amigos, dos nossos parceiros, é que a gente pode sair com toda essa programação aí para a celebração dos 50 anos do nosso sindicato. O Antônio dos Anjos não é só funcionário do sindicato, é escritor também, está produzindo material para contar essa história de 50 anos,
que é uma história muito bonita de resistência, de luta, de bandeiras. O que é que está lhe surpreendendo, Viola, dos registros que você está conseguindo rebuscar? O que é que está lhe surpreendendo na captação de dados para a produção desse livro Prazer Tê-lo Conosco? Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Dora, Lucinha, colega aqui da Raitite, Michele, Juliana e todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Afogados em Gazeira do Brasil, né? Principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras rurais que estão na Assembleia do Sindicato nesse exato momento. E não podemos esquecer também a atual diretoria, o Sebastião, que ficou no sindicato, Chumacena, João de Lima, Carmen Lúcia Gomes dos Santos, Patrícia, que colabora muito com a gente, toda a comissão de jovens, que também está no sindicato, pessoas da terceira idade, que nesse exato momento está acontecendo a Assembleia Mensal do Sindicato, um dos pontos exatamente as comemorações. Elisângela Nunes, nossa mobilizadora social, Adriana da FETAP, que contribui conosco, né? Então, nesse exato momento está acontecendo a Assembleia do Sindicato, exatamente um dos pontos principais é o início das comemorações dos 50 anos de história, lutas e conquistas do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afogados já em Gazeira. Um dos fatos que me impressiona já é a riqueza de dados, a riqueza de detalhes, a riqueza que o trabalhador tinha nas mãos. Qual era a maior riqueza que ele tinha? A vontade de se organizar, né? A vontade de liberdade. Hoje é totalmente diferente. Hoje nós temos, entre aspas, né, uma liberdade de expressão, uma liberdade de ir e vir quando quisesse, mas no início dos anos 60 era totalmente diferente. E uma das coisas que me chamou a atenção, as palavras de Dom Francisco, ele disse o seguinte, eu vou ler agora palavras que eu retirei da ata do jeito que estava escrito, segundo Dom Francisco. Essa ata é de quando? Ela é de 1987. Já ali, no finalzinho ali, já tá aquele período de transição das diretas já, né? Teve um aumento das diretas já. Já estava vindo uma maior abertura, mas ainda havia muito receio. Exatamente, né? Porque houve a eleição de Tancredo Neves, mas ainda foi pelo colégio eleitoral dos senadores, deputados e tal. O povo só voltou a ter direito de voto mesmo nas urnas para presidente com a eleição do Fernando Collor de Mello, né? Então, o Dom Francisco disse o seguinte, naquela oportunidade. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais é a garantia que o trabalhador tem que os seus direitos serão respeitados e lutas por justiça e igualdade social. Cabe aos dirigentes sindicais aplicar as normas do Estatuto, façam cumprir a lei. Palavra de Dom Francisco, bispo diocesano, em 1987. Então, você pegando isso que Dom Francisco disse, ele fez um alerta muito grande, do antes e do depois. Porque pela história que eu tenho, no documento na mão, é que Dom Francisco, no ano de 61, teve uma reunião com Luiz Marcos dos Santos, no qual nós tínhamos o primeiro presidente. O presidente fundador, exatamente. No qual nós tínhamos a felicidade hoje de ter... Luiz Marcos, que é pai do Antônio Marcos. E do José Luiz dos Santos, que é o pai de José Carlos, hoje que é vereador e assessor do Polo Sindical. E naquela reunião, que teve em 61, que já estava se prevendo, já tinha se criado alguns sindicatos no Brasil, né? Estava aí, digamos assim, já tinha nascido o Sindicato de Barreiros, né? Mas se não falha a memória foi em 58, se não falha a memória, desculpa se eu tiver errado a data. E já estava assim, sendo confeccionado, entre aspas, assim, né? Nascendo a FETAP, né? Que foi em 62. Já estava tendo essa ideia lá na Zona da Mata, né? Então, teve essa reunião com o Dom Francisco, Luiz Marcos dos Santos, e José Luiz dos Santos, que hoje está vivo, ele era garoto e participou desta reunião. Então ele vai ser fundamental para essa pesquisa. O pai Zé Carlos está vivo, graças a Deus, e participou desta reunião. É o que tem mais história para contar. A primeira reunião com o Dom Francisco, Luiz Marcos dos Santos, Pedro Siqueira Alves, que hoje tem uma rua em nome dele, no bairro São Cristóvão. Antônio Vieira da Silva, que hoje também é falecido. José Pereira da Silva, que hoje mora na Carapuça, graças a Deus ele está vivo. Geraldo de Paiva Matos, que muita gente conhecia por Geraldo, graças a Deus, do bairro Brotas. Carneiro de Araújo, que hoje reside em Várzea Comprida. Seu Severino. E Severino Rodrigues, que é o pai de Eduardo Rodrigues, né? Eduardo Rodrigues. Isso. Pai então, de Godinha. Exatamente. Pode ter outros nomes, que eu já peço desculpas, mas que não foi encontrado em registros. Os nomes que eu estou colocando aqui, de ata, de registro, que está registrado em atas. Isso. E um dos momentos emocionantes que nós encontramos também na década de 60, é que quando o sindicato passou de 63 a 1968,
né, que teve o golpe militar em 64, um ano praticamente após a fundação do sindicato, houve muita perseguição, inclusive foi até morto o presidente do sindicato Serra Talhada